A ética não é uma área da filosofia que seja destituída da realidade. Todos os dias, a cada minuto, na verdade, a gente passa por um dilema ético e a gente não sabe necessariamente resolver esse dilema ético porque não se ensina a ética como deveria, de forma sistemática, para que a gente compreendesse que a ética é um instrumento que exige uma postura consciente. A gente resolve dilemas éticos através de uma tomada de postura de forma consciente. Então, para uma situação que se apresenta para a gente assume uma postura específica para essa situação. Por isso que eu sempre começo perguntando: quem aqui sempre foi ético ou ética nas condições que a vida se apresentou? Levanta a mão. Muita gente vai levantar a mão. Mentir sobre isso é uma falha ética. Bom, brincadeiras à parte, o ponto aqui é que não existe o ser ou não ser ético. Existe muito mais coisa entre o ser ético e o não ser ético, porque existem diferentes posturas éticas. Essa é a lição do dia. A gente vai aprender a identificar quais são as posturas éticas e em quais momentos eu me faço valer dessas posturas para tomar decisões melhores. Mas afinal de contas, de onde vem essa tal de ética? Ela é sedimentada no pensamento ocidental, de fato, através da obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles, 370 anos antes de Cristo, aproximadamente. Entretanto, antes disso, ainda tem na obra de Platão, a própria obra A República, que é uma das principais obras, que é uma obra também organizada em sistema de diálogo entre Sócrates e outras pessoas, nesse caso, um rapaz chamado Glauco, no livro 4º. Nesse trabalho já aparecem as primeiras tentativas de identificação de uma origem daquilo que seja uma substância pessoal que nos auxilia a tomar decisões. Eu ajo de determinada maneira porque algo em mim faz com que eu assuma uma determinada postura. E Sócrates identifica 3 forças motrizes da alma. A gente está falando aqui de quase 400 anos antes de Cristo. Então, é um registro histórico de uma das primeiras ambições de marcar o que é a origem da ética. E para Sócrates, as 3 modalidades da alma são a razão que nós utilizamos hoje em dia ainda, então a razão como uma força motriz para tomada de decisões, mas tem mais 2, e com nomes complicados. A segunda é a iração ou a irascência, que significa ser tomado por emoções. Você toma uma decisão ou assume uma postura frente a uma circunstância porque você está sendo controlado por emoções interiores, e aí de ódio ou de amor. E a terceira, um nome ainda mais complicado, é a concupiscência. Concupiscência ou ser concupiscente significa que você está baseando as suas ações a partir de necessidades básicas, vontades ou pulsões básicas. Mas é uma palavra muito chique. Se você soltar concupiscência numa roda de amigos, o seu nível de confiabilidade aumenta. Então fale concupiscência por aí. E olha que interessante, ele faz um movimento análogo identificando na sociedade 3 tipos de pessoas que representam muito bem essas 3 formas da alma, como ele chama: a razão, a irascência e a concupiscência. Para ele, a razão são os magistrados, aqueles que determinam tudo o que se faz na sociedade através da razão, da reflexão fria, calculista, se afastando do elemento que causa dor. Então, se resolve uma questão ética através da reflexão. Esses são os magistrados. Para a iração, que são aqueles que são movidos pela emoção, pela força, pelo ímpeto, às vezes de proteção ou de atração por algo, ele diz que são os guerreiros. Então, pela razão, os magistrados; pela iração, pelos impulsos emocionais, os guerreiros. E o terceiro ponto seria pela concupiscência. A concupiscência sendo o suprimento das coisas básicas. E aqui ele chama de mercador. Então, para as 3 forças da alma, na obra de Platão, segundo Sócrates, que ele registra esse diálogo, sendo a razão, a iração e a concupiscência. Razão, iração e concupiscência. Ele cria 3 personagens que vão nos ajudar a identificar, inclusive naquela primeira fase do pensamento sobre a ética, quem nós somos em determinadas circunstâncias. A razão é o magistrado, a iração são os guerreiros e a concupiscência é o mercador.
Em qual momento da sua vida você reage como um magistrado? Em qual momento da sua vida você reage como um guerreiro? E em qual momento você reage como um mercador, aquele que provém o básico, o necessário? A partir dessa primeira visão, a gente vai então para Aristóteles. O livro chama Ética Nicômaco. Nicômaco provavelmente o filho de Aristóteles. E é curioso que no começo da obra ele faz várias pausas para falar mal dos adolescentes, porque eles são barulhentos, porque eles não prestam atenção em nada, eles não conseguem focar numa coisa. Nicômaco, sendo filho de Aristóteles, provavelmente ia receber essa obra e ela estava cheia de dicas já do que ele não deveria fazer. Mas fora isso, logo no comecinho, aliás, especificamente no segundo livro, ele entra nas questões mais dedicadas à ética, o que ela representa e como utilizá-la. Ele tenta fazer uma sistematização e no começo do trabalho sobre a ética, dentro do mundo aristotélico, ele faz uma citação que é importante para a gente entender uma coisa. Ele cita Hesíodo, e Hesíodo diz que existem 3 tipos de pessoas quando se trata de aprender algo. Os primeiros são os ótimos, pessoas com postura ótima, que são aqueles que conseguem desenvolver por si próprios sistemas de aprendizado sobre as coisas do mundo. Esses são ótimos. Existem também, Aristóteles cita Hesíodo, os bons. Os bons são aqueles que sabem aprender com pessoas sábias, que se colocam na situação de aprender, de ouvir, que sabem ouvir e trazer esse conteúdo, agregar esse conteúdo para ele, se transformando através disso. E por último são os inúteis, Hesíodo diz, aqueles que não conseguem nem criar o seu próprio saber, nem aprender o saber com outra pessoa, são os inúteis, então não sejamos os inúteis. Mas por que isso é importante? Essa categorização de Hesíodo entra nesse contexto porque Aristóteles quer mostrar o seguinte, que a ética é algo que se aprende. Por isso a ética precisa ser exemplar. Não exemplar no sentido de, ela é perfeita. É exemplar nesse sentido? Não. Exemplar no sentido de que ela se aprende por exemplo, por demonstração, por hábito. E eu falei hábito. Ética, o termo ética, de ethos, E-T-H-O-S, do grego, é comumente traduzido para algo que seja relativo a hábito. O ethos é um hábito, algo que se aprende. Mas não para por aí. No dia de hoje a gente vai seguir esse curso passando pelas visões mais contemporâneas sobre a ética, né? O surgimento do conceito ético através do experimento mental do bonde, um bonde descarrilhado, seguindo sem controle, em que ele pode matar 5 pessoas, mas se você movimentar uma alavanca ele mata apenas uma pessoa. A gente vai discutir sobre isso e as implicações éticas profundas dessa questão, assim também como as variações de conceituação ética mais comuns hoje em dia, para que você aprenda a utilizar a ética como ferramenta para você tomar decisão. Em circunstâncias específicas você pode ter posturas éticas diferentes. Por exemplo, a ética deontológica, derivada de dever, é um dever fazer algo. E a gente vai falar sobre isso, esse é o vínculo com a moral, a famosa moral. Tá? Ética e moral é deontológica. Ou então a ética utilitarista, quantificando a perda da decisão. A gente vai falar sobre isso também. Por fim, a consequencialista, a perspectiva de medir o que eu faço a partir das consequências do que eu vou fazer. Esses são pontos fundamentais para a gente pensar sobre ética no ambiente profissional, porque é através de treinamento, através de aprendizado, que a gente incute posturas éticas. Elas não são naturais. Isso é importante. A ética não é algo natural, ela é algo ensinado. E se você pratica isso, você começa a agir de forma ética em cenários que exigem isso da gente. Cenários de dificuldade em termos de liderança, por exemplo, um desligamento de uma pessoa. Avaliação de cenários para garantir inclusão, a inclusão das pessoas, linguagem ou fala inclusiva. Se é ético você forçar as diferenças ou ser indiferente às diferenças, ou como líder, quais posturas éticas ou ações estrategicamente éticas garantem uma segurança emocional dentro da sua equipe, para que as pessoas falem o que elas querem sem medo de falar. Todas essas são questões vinculadas a essa trilha formativa de liderança. A liderança tem várias skills, várias ferramentas, mas entre as skills a gente tem soft skills,
que são fundamentais. E a gente precisa falar sobre posturas éticas como mecanismo, como ferramentas para a criação de vínculos, para a determinação de bons espaços, espaços criativos, espaços de troca, relações humanas, acima das relações corporativas, relações humanas, porque essa é a base. Enfim, muita coisa para a gente conversar sobre ética. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray.